Bom dia! Hoje então nós vamos falar sobre o texto que é apresentado aqui no capítulo 4, do 18 ao 25. E para que a nossa conversa aqui seja fluente, você deve ter lido o texto antes de assistir este vídeo. Caso não tenha feito, pare agora mesmo, pegue a sua Bíblia, abra o capítulo 4, versículo 18 ao 25. Bora lá? Então aqui eu acho que a principal pergunta que se sobressai é: por que eles largaram tudo para seguir um pregador itinerante que ninguém nem conhecia? Por quê? Trazendo um pouquinho aqui para nossa linguagem atual, só para a gente entender o contexto, a gente percebe que eles eram como pequenos comerciantes, trabalhando em família, não por grandes lucros, mas para ter uma vida suficientemente boa, Uma vida digna, segura, Ou seja, o que faria alguém que tem uma vida relativamente confortável, digna, segura, largar tudo e seguir um pregador? O que faria, gente? Então a gente pode pensar que um dos motivos foi o quê? Eles acreditaram que o tal pregador itinerante era quem? O Messias tão aguardado. E sem hesitar, largaram tudo. Para quê? Para seguir ele. Mas agora, só para tornar o entendimento um pouquinho mais desafiador aqui para nós, pensem no contraste. Vocês lembram, que a gente estudou nas outras aulas já falou bastante sobre as expectativas dos judeus quanto à volta do Messias, Então, o que os judeus esperavam? Eles esperavam um Messias poderoso, alguém que os libertaria do domínio romano. Então, a imagem que estava na cabeça era do quê? Figura de um militar, Contudo, Jesus apareceu como um pregador itinerante, sem poder político ou militar. Mas, ainda assim, ele conseguia atrair e conquistar seguidores. Por quê? Por que vocês acham? Eu acredito que, em parte, pelo magnetismo da sua presença, da sua personalidade, que ele tinha, e em parte também pelos milagres e curas que ele praticou durante seu ministério, que acabava atraindo um pouquinho mais. Mas, assim, uma coisa fundamental, e eu acho que a gente não pode negar, é que quando ele fala, o chamado é o quê? É claro e é irresistível. E se isso já aconteceu com você, você sabe do que eu tô falando. E isso pode ser conhecido hoje, sentido hoje. Quando o que a gente faz? Quando a gente medita aqui nas histórias a seu respeito, quando oramos pedindo para conhecê-lo melhor. E da mesma forma que há 2000 anos os primeiros discípulos o conheciam e sentiam a sua presença, a gente também pode sentir. Às vezes esse chamado ele vem aos poucos, às vezes ele é o que? Avassalador, como fez aqui com os discípulos, Pedro, André, Tiago, João, E tudo isso nos leva a uma reflexão. O que nós estamos dispostos a deixar para trás para seguir a Cristo? Quais são as nossas redes, os nossos empregos, relacionamentos, insegurança, o lugar onde a gente mora? Jesus, prestem atenção, ele não promete uma vida fácil, mas ele promete o quê? Uma vida transformadora, gente, grifem isso, uma vida transformadora. Uma vida onde nos tornamos pescadores de homens, portadores de uma missão muito maior do que qualquer uma que nós podemos imaginar para nós mesmos. Olha que profundo isso. E deixando as nossas redes, a gente encontra o quê? Um propósito eterno. Qual é a tua rede? O que está impedindo você hoje de largar a tua rede e ser um pescador de homens? De seguir a Cristo? Qual é a tua rede? E o meu desejo hoje é que possamos largar as nossas redes e seguir a Cristo. Amém? Um beijo para vocês e pensem e larguem as suas redes.